Bênçãos, te dê força nas suas batalhas, coragem nas suas lutas, porque o segredo é lutar sempre sem nunca desistir. Deus vai te assistir e te ajudar em todas as suas dificuldades. Você nunca estará só. Enquanto os meus irmãos encontram o livro de Neemias, Neemias capítulo de número 2, eu quero agradecer a Deus por estar com a família de VEC aqui no Recreio, deixando o meu abraço fraternal ao pastor Davi Leal, revendo o homem de Deus, pastor Bruno, e hoje muito feliz porque estou acompanhado de um irmão e grande amigo, que é o cantor David Victor. É uma alegria poder cultuar a sua companhia, meu amigo. Neemias capítulo de número 2, se o tecladista quisesse ficar ali, o Jesus levou. Não, ele está por aí, olha. Exploração, né, varão? Misericórdia. Neemias, capítulo de número 2, quantos encontraram? Versículo de número 2. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então eu temi em grande maneira e disse ao rei: viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro dos meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo? E o rei me disse: o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Amém. Quantos podem dizer amém? Amém? Meus queridos irmãos, o texto que nós lemos vai nos falar sobre o momento final do exílio que Judá passou em Babilônia. Uma provação que durou cerca de 70 anos. Esse exílio foi para Judá e os moradores de Jerusalém motivo de tanta tristeza que no Salmo 137, quando eles chegam em Babilônia, eles disseram assim: às margens do rio da Babilônia nós nos assentamos, nós choramos e nos lembramos de Sião. Nos salgueiros que lá havia dependuramos nossas harpas, porque aquele que nos levou cativo nos pedia uma canção de Sião. Mas como cantaremos uma canção de Sião em uma terra estranha? Esse Neemias que nós lemos, ele fazia parte dos cativos de Judá. Os irmãos sabem que um exilado ou um cativo, ele tem a vida marcada por limitações. Você pode repetir isso? Limitações? Limitações. Meu amigo David, tinha alguns decretos sobre os cativos. Até onde ir, o que pode fazer. Eles não tinham nenhuma autonomia para voltar à sua pátria. Eles estavam ali debaixo do jugo do império e da autoridade daquele reino. Mas o Neemias, como a maioria do povo, amava Jerusalém. E amando Jerusalém, ele sonhava com a reforma da cidade, a reforma do santuário, a construção dos muros, mas ele era limitado. Ele era limitado. Você concorda comigo que tem muita coisa boa que você queria fazer e você só não faz porque você é limitado? Tem uma série de desejos que você tem na alma, coisas boas para a família, para a empresa, para a tua vida profissional, e você só não consegue fazer porque você é limitado. E as limitações impedem você de chegar onde você quer. Você tem um desejo, você tem a fé, você tem Deus, mas você também sabe que existem barreiras, circunstâncias. E este Neemias, pastor Bruno, ele servia ao rei como copeiro. Então a sua função na Babilônia era servir o rei. Qual era a função de Neemias? Vamos lá bem forte? Só que um dia o Neemias recebe a visita de um irmão que veio de Jerusalém
E uma má notícia tira de Neemias o pouquinho de alegria que ainda tinha. Quando Anani disse: Jerusalém está destruída, porta queimada, muros fendidos, o seu povo, Neemias, está vivendo numa miséria tão terrível. Jerusalém está em ruínas. E a Bíblia diz que Neemias muito se angustiou. Ficou perplexo, triste, abatido. E passou a jejuar e orar. Mas ele tinha uma função, e a sua função era servir ao rei. Qual era a função de Neemias? Deu o dia da escala de Neemias servir ao rei. E a Bíblia diz que Neemias aquele dia estava tão triste, mas tão triste, pastores, que não deu para esconder a tristeza no coração. Não tem aquela tristeza que dá para esconder, irmão? O filho não descobre, o marido não descobre. Você consegue sorrir, você consegue conversar, você consegue fingir que está bem. É aquela tristeza que dá para segurar no peito. Agora, essa tristeza do Neemias aqui, ela era tão profunda que ela veio para o semblante. Não deu para esconder. A tristeza estava tão grande que ela veio para o rosto. Não tinha como Neemias esconder que não estava bem. Qualquer um que olhasse para Neemias via que ele estava triste. Mas Neemias tinha uma função. E qual era a função de Neemias? Servir. E no dia da escala, o Neemias apareceu para servir. E eu vou colocar uma vírgula para te explicar isso. A tristeza não pode te impedir de servir o rei. Se não der para cantar sorrindo, cante chorando. Se não der para vir correndo, vem arrastando. Se não der para vir com o rosto, com um sorriso, vem com uma lágrima. Mas sirva. Não faça da tua tristeza uma pirraça. Não faça da tua tristeza uma revolta. Não faça da tua tristeza uma vingança. Você entrou aqui esta noite, talvez o que você não trouxe foi alegria no coração e sorriso no rosto, mas você está aqui para servir ao rei. Levante as suas mãos, você que veio adorar a Deus. Você que veio adorar a Deus, independente do que você está passando no emocional, no psicológico, no familiar. Levanta a mão direita e diga: nada me impedirá de servir. Já pensou se o dia que a gente estivesse triste, a gente não pregasse, pastor? Já pensou se o dia que os músicos estivessem tristes, eles não ministrassem? Já pensou se o dia que você estivesse triste, você não viesse ao culto? Não, a sua tristeza não pode te impedir de servir. Mas o desafio era ainda maior, porque o Neemias tinha que servir ao rei vinho. E vinho na Bíblia é alegria. Vinho na Bíblia é? E agora o Neemias com o coração triste, o semblante triste, levando alegria para o rei. Vou colocar mais uma vírgula para te explicar isso. A minha tristeza não pode me impedir de levar alegria ao rei. Às vezes eu estou triste, mas estou cantando para agradá-lo. Às vezes eu estou angustiado, mas estou servindo para honrá-lo. Você entende isso? Diga glória a Deus. Só que, pastor Bruno, quando o rei olha para Neemias servindo angustiado, servindo triste, cumprindo o seu papel de servo, de copeiro, a primeira palavra que saiu da boca do rei: por que estás triste? Porque enquanto você se preocupar em deixar o rei alegre, o rei também se preocupará com a sua tristeza. Segure as suas mãos levantadas aos céus. Ou você acha que isso não mexe com Deus? Depois da semana que você passou, depois dos dias que você viveu, depois de tudo que aconteceu, Deus olha do céu para a terra e diz: até triste ela canta, até triste ele serve, até angustiado ele adora. Deus está olhando aqui, está vendo servos adorando, e Deus está dizendo: você está preocupado em me servir, e eu estou preocupado em resolver os problemas que te deixaram triste. Glorifique a Deus, porque haverá resolução de muitas coisas na tua vida. Agora olha como a Bíblia, irmãos, é profunda, é extraordinária. O rei olha para Neemias e diz assim: olha, o que você me pede? O que eu posso fazer por você? Neemias, na presença do rei, disse: eu quero cartas. Você pode repetir isso bem alto?
Não, se eu fosse você, eu engrossava. Vai lá. Meu amigo David, primeira carta. O Neemias, como cativo, tinha limitações, sim ou não? Até onde que o cativo ia? Até a fronteira. Mesmo que ele amasse Jerusalém, mesmo que ele tivesse um projeto, mesmo que ele quisesse ajudar seu povo, lá na fronteira ele seria barrado, porque ele precisa de um documento para passar. Toda fronteira tem que passar documentado. O Neemias sabia que como cativo ele tinha limites, ele tinha sonhos, vontades, desejos, planos, projetos, mas ele era limitado. Ele olha para o rei e diz assim: eu quero uma carta para os governadores que estão da além do rio, lá na fronteira, porque eu preciso chegar em Jerusalém. E para chegar em Jerusalém eu tenho que passar a fronteira, eu tenho que passar a barreira, eu tenho que passar pelo lugar onde é o meu limite. O rei assina uma carta, entrega na mão de Neemias e diz para ele: passa. Levante as suas mãos, deixa eu profetizar a Bíblia. E se eu te disser que o rei vai te dar uma carta para passar pela fronteira, para passar pela barreira, para passar pelo obstáculo, e ele está usando a minha boca para dizer: pode ficar tranquilo que se você não passar com o teu nome, você vai passar com o meu. Se não respeitarem a tua assinatura, vão respeitar a minha. Pastor, e por que Deus tem que me dar uma carta para passar? Porque você não pula muro, você não pula cerca, você não arromba a porta, você não entra pela porta do fundo, você não entra por debaixo. Não. Deus está dizendo: você vai passar endossado, você vai passar documentado, você vai entrar pela porta da frente. Deus está dizendo: você não vai só chegar, você vai chegar do jeito certo. Você não vai só passar, você vai passar pela porta da frente. Deus está colocando uma carta na tua mão, e esta carta é uma carta de passagem. Você vai entrar onde você não tinha acesso, você vai chegar onde você não conseguia chegar, você vai ter acesso a lugares que você não tinha acesso antes, porque Deus está dizendo: eu vou liberar uma carta para que você passe. Quantos podem adorar Deus pela sua palavra? Carta para passar. Carta para passar. Agora, como um grande construtor, Neemias tinha um projeto. O que Neemias tinha? Neemias tinha um. E ele fez esse projeto onde? No cativeiro. Onde que ele fez? Será que crente tem fé ou não, irmão? Limitado, cativo, exilado, projetando. É por isso que alguém olha para você dizendo: mas tu, com tantas limitações, com tanta dificuldade, você está desenhando? Você está projetando? Você está projetando como? O recurso vai vir de onde? Você está desenhando isso e vai construir como? Você está em Babilônia, o projeto é para Jerusalém. É porque tem gente esperando sair do exílio para desenhar. Mas tem gente que tem tanta fé que ele está dizendo: eu estou desenhando porque sei que vou sair deste cativeiro. Levanta suas mãos e receba esta palavra profética. Vai desenhando, vai projetando, porque Deus está dizendo: o desenho é contigo, o recurso é comigo. Você faz o desenho e eu faço com que ele saia do papel, eu faço com que ele seja oficializado. Aleluia! Neemias olha para o rei e diz assim: rei, tem muita obra de madeira lá em Jerusalém, e eu tenho um projeto, mas eu não tenho madeira. Eu tenho um projeto, mas eu não tenho recurso. Eu tenho um projeto, mas eu não tenho a matéria-prima. Não tem como o senhor me dar uma carta para o chefe da floresta? Pode olhar depois na tua Bíblia e conferir. Ele diz: eu quero construir em Jerusalém tudo que é de madeira, e quero também construir a casa que eu mesmo hei de morar. Eu quero madeira para a obra e quero madeira para minha casa. Eu quero que o Senhor libere a madeira para me construir uma casa para mim. Aí eu perguntei, pastor Bruno, falei: Deus, o Senhor vai liberar quanto de madeira? Quanto de madeira? Quanto de recurso que o Senhor vai liberar? Deus diz assim: aí depende do tamanho do desenho. Quem não tem fé e desenhou um desenho desse tamanhozinho assim, pode ficar tranquilo que vai chegar uma carradinha de madeira lá, uma carroça. Agora, quem desenhou grande,
Agora, quem teve fé para desenhar, ele está dizendo: a floresta é minha e eu estou liberando madeira para o projeto. Levanta a mão e receba esta palavra. Sabe o que Deus está dizendo, pastores? O projeto não vai ficar no papel, porque você desenha e eu libero a matéria-prima. Você projeta e eu libero o recurso. Elevar-se, ergue, te ouve entre. Deus está usando a minha boca para dizer a alguém: o projeto não vai ficar no papel, porque o desenho é contigo, mas o recurso é comigo. Quem está esperando recurso para projetos aqui? Dê glórias ao nome do Senhor. Pediu carta para o chefe da floresta. Sabe o que Neemias precisava? De mão de obra. Sabe o que Neemias precisava? De gente que acreditasse no projeto. Vou te falar uma verdade. Muita gente já duvidou do que você desenhou. Muita gente já duvidou do que você arquitetou. Mas Deus está dizendo assim: eu estou levantando um outro grupo. Eu estou levantando o grupo que acredita no projeto. Alguém vai olhar para o que você tem e vai dizer: eu acredito em você. Eu acredito que esse projeto é de Deus. Eu acredito que Deus está neste negócio. Deus vai te dar as conexões certas, vai colocar as pessoas certas no teu caminho. E Deus está dizendo: eu estou levantando gente para caminhar contigo no projeto que eu te dei. Diga glórias ao nome do Senhor. Neemias chega em Jerusalém. O negócio lá em Jerusalém, pastor Bruno, estava tão terrível, que Neemias andou dentro da cidade alguns dias sem saber por onde começava. Por onde começo? Ruína ali, ruína lá, entulho aqui, entulho. Por onde eu começo? E ele decidiu começar certo, porque não é só começar, é começar certo. E Neemias começou embaixo, na vala, no buraco, no alicerce. Neemias começou embaixo. Onde Neemias começou? Onde Neemias começou? Diga para o teu irmão assim: por isso que tem gente que não começa. Diga para ele assim: já quer começar. Já quer começar em cima. Na verdade, o teu começo terá sido pequeno, mas o teu fim crescerá. Levanta as mãos e receba esta palavra. Ela é maior sobre a. Na verdade, o teu começo terá sido pequeno, mas o teu fim crescerá. Crescerá, 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 crescerá. Deus está dizendo: comece com o que tem. Comece com o que eu te dei. Pode começar pequeno, porque vai ficar grande e o nome do Senhor será glorificado. Pastor, o que acontece quando eu começo? Quando você começa, o inimigo aparece. Foi eles começarem, o inimigo apareceu. E sabe o que o inimigo apareceu falando? Dando risada, zombando, olhando para baixo e dizendo: o que fazem estes fracos? Todas as vezes que você começar, o inimigo vai tentar te convencer que você é fraco demais para algo tão grande. Que você é fraco demais para algo tão esplêndido. E a Bíblia diz que o inimigo zombava, o inimigo sorria, e o inimigo disse que até uma raposa que passasse correndo jogaria aquele muro no chão. E o inimigo estava ali fazendo piada. O inimigo estava fazendo. Diga para o teu irmão assim: vai começar? Diga para ele assim: prepara para ouvir piada. Prepara. Você está achando que quando você começa tem aplauso? Você está achando que quando você começa tem torcida organizada? Você está achando que é todo mundo que vai? Não, 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 não. Tem hora que você começa algo grande, mas quem olha faz uma piada com o teu começo. Mas eu tenho uma palavra para te dizer essa noite. Quem estava fazendo piada era o diabo. Porque o diabo só sabe fazer piada. Mas enquanto ele fazia piada, Deus fazia promessa.
Você só tem duas opções aqui hoje. Ou você acredita na piada do teu inimigo, ou você acredita na promessa do seu Deus. Quantos aqui acreditam em promessa? Promessa, 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 promessa. Isso, levanta a mão. Isso, levanta a mão bem. Só quem acredita em promessa. Deus está usando a minha boca para dizer a alguém: não empreste o teu coração aos teus inimigos. Não empreste o teu ouvido às piadas do teu adversário. Porque enquanto eles estão sorrindo e zombando, eu estou te dando força, eu estou te dando graça, eu estou te dando provisão. Na tua vida não cumpre piada, na tua vida cumpre promessa, porque você tem Deus na vida. Acredita no que Deus falou. Quando Neemias começa, o inimigo faz piada para que ele desistisse. Porque não basta começar. Tem muita gente que começa e desiste. Pastor, e tem gente que começa e desiste por quê? Porque tem gente que começa e ele não aceita ouvir piada, ele só quer ouvir aplausos. Ele não aceita ouvir críticas, ele é viciado em elogios. Ele só aceita ouvir que vai dar certo, ele não quer que ninguém seja do contra. Meu irmão, você está numa obra, mas também está numa peleja. Haverá oponentes, haverá rivalidade, haverá críticas, vai haver quem vai zombar até da sua fé. Mas você que crê em promessa, você não desiste por causa de piada. Quem crê em promessa não desiste por causa de piada. Você entende isso? Diga bem. Quando o inimigo percebeu que o povo de Deus não desistia, ele formou uma aliança com alguns povos e levantou uma guerra. Vamos lá bem forte? Levantou uma guerra. Porque para mim desistir, eu preciso estar desmotivado. Mas para mim fugir, eu preciso estar com medo. E se o inimigo perceber que você é perseverante, ele levanta uma guerra para fazer você correr. É por isso que alguém disse essa semana: eu vou embora de casa essa semana, vou jogar tudo para cima. Tem gente que é só o inimigo levantar uma guerra em casa que ele quer divórcio. É só levantar uma guerra na empresa que ele quer pedir as contas. É só levantar uma guerra na rua que ele quer mudar de bairro. Sabe o que Deus está dizendo? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo. E ele, olha para o teu irmão e diga para ele, e ele, não é você não, irmão, é ele fugirá. Você não é fugitivo, você é valente. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus não te chamou para viver fugindo, correndo. Deus vai te dar graça e força para enfrentar suas batalhas. Meus irmãos, o inimigo é sagaz, é covarde. Ele está rugindo como um leão, procurando quem possa tragar. Ele faz o laço do passarinheiro, ele faz as arapucas, as armadilhas. E às vezes o inimigo chega, mas Deus sempre chega primeiro. Eu tenho um texto na Bíblia que me chama muita atenção, porque o rei da Síria armava emboscadas contra Israel, aí não dava certo. Chegava lá na cidade, Israel não estava. Vamos pegar eles na estrada. Chegava na estrada, eles não estavam. Vamos pegar eles no vale, eles estão lá no vale. Chegava lá no vale, Israel não estava. Aí o rei um dia fez uma reunião só com os oficiais e falou: gente, tem um dedo duro aqui, tem um cagueta aqui, porque toda vez que eu armo uma emboscada contra Israel, dá errado. Tem alguém levando conversa. E não é que tinha um desviado, irmão, que congregava na Síria? O desviado levantou a mão e falou: não, pô, já fui crente. Eu posso explicar para o senhor o que está acontecendo? Pode. Aqui ninguém está delatando, aqui ninguém está contando nada. Quando o senhor está no teu quarto com a porta e a janela fechada, quando o senhor está deitado na sua cama, sem falar uma palavra, e dentro do teu pensamento o senhor começa a arquitetar o mal contra Israel, Deus vai lá e conta tudo para o profeta. Quando o senhor chega, o senhor já chega atrasado, porque Deus chega na frente.
Enquanto o inimigo está fazendo o laço, Deus já está cortando. Enquanto o inimigo está armando a tua derrota, Deus já está te dando vitória. Só quem acredita que Deus chegou na frente. Quem acredita? Não, Deus chegou na frente, meu irmão. O inimigo pode até vir, mas Deus já veio. O que Neemias fez? Neemias preparou o povo e disse assim: nós vamos trabalhar a partir de hoje com ferramenta em uma mão e arma na outra. Vamos lá falar isso? A ferramenta é para o trabalho, sim ou não? Então olha para mim. Você sabia que na obra, na família, na empresa, no ministério, no casamento, tem gente que é ótimo, exímio com a ferramenta. Tem gente que é bom para cantar, bom para tocar, bom para pregar, bom obreiro, boa mãe, bom pai, boa cozinheira, sabe fazer. Tem pessoas que onde você coloca ele funciona, porque ele é bom com a ferramenta. Ele é bom com o quê? Mas o diabo descobriu que tem gente que é bom com a ferramenta, mas é péssimo com a arma. Então o que o inimigo faz quando ele está trabalhando? O inimigo levanta uma guerra para tirar ele do trabalho. O inimigo levanta uma guerra para tirar ele da obra. Você conhece alguém que chega para o pastor e diz: pastor, não quero fazer mais não. Por quê? Comecei a fazer, Satanás levantou. Pastor, não dá. Está uma guerra. Tem gente que não suporta a pressão. Tem gente que não suporta a pressão. E o inimigo tem levantado guerra em algumas áreas da vida de algumas pessoas. O inimigo tem levantado guerra dentro de algumas casas. O inimigo tem levantado guerra até dentro de alguns pensamentos. Mas Deus me trouxe aqui esta noite para te dizer: eu não te dei só ferramentas, eu também te dei armas. E a arma da nossa milícia não é carnal, ela é espiritual e poderosa em Deus para desfazer fortaleza. Segure as duas mãos levantadas. Nós estamos trabalhando, nós estamos na obra, nós estamos na família, nós estamos na empresa. O nosso negócio é trabalho. Mas se o inimigo vier achando que nós vamos fugir, ele está muito enganado, porque Deus colocou uma espada na nossa mão. E se ele vier para a guerra, vai ter guerra. E se ele vier quente, a igreja já está fervendo, porque aqui não tem covarde para correr. E Deus te trouxe aqui esta noite para dizer: fica e luta, fica e enfrenta, fica e batalha. Eu vou te dar a vitória no meio desta guerra, e o meu nome vai ser glorificado. Pastor, e vai durar até quando essa guerra? E esta guerra, pastor, vai durar até quando? Fica tranquilo que não é para sempre não. A Bíblia diz que o Deus de Jacó está conosco. O Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio. E você quer saber o que ele sabe fazer? Ele faz cessar as guerras. Eu vou repetir: ele faz cessar as guerras até o fim da terra. E como é que ele faz isso, pastor? Ele quebra o arco, ele corta a lança, ele queima os carros no fogo. E o que ele diz para o povo dele? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta teu coração, porque o Deus que faz cessar as guerras está na tua vida. A guerra só vai até onde ele deixa. Quando ele quer, ele quebra arco, corta lança, queima carro no fogo e dá vitória ao seu povo. Diga glórias a Deus. Agora, o povo de Deus não desistiu e nem fugiu. Mas a Bíblia diz, isso aqui, irmãos, é extraordinário. A Bíblia diz, pastores, que o povo estava exausto. O povo estava exausto, o povo estava cansado. Agora eu te pergunto, você responde: desistir é errado, sim ou não? Sim ou não? Fugir é errado, sim ou não? Agora me diga que cansar é errado. Cansar é humano.
Você pode ser mulher de Deus, mulher de oração, homem de Deus, mas de ferro você não é. De pedra você não é. Quando o inimigo percebe que você não desiste e não foge, ele aguarda você cansar. Eu vou esperar ela cansar. Quando ela cansar, ela joga tudo para cima. Quando ela cansar, ela para. Quando ela cansar, ela desiste. Ela vai ter um álibi para com Deus. Ele vai ter um álibi para com Deus. Estou cansado. Quando o inimigo percebeu que o povo estava cansado, meu amigo Davi, ele fez uma festa. O inimigo fez uma festa. Quem fez a festa? Não, vamos lá. Quem fez a festa? Diga sem tocar em ninguém assim. Diga para o irmão assim: toda vez que você cansar, o inimigo vai preparar uma festa. E ele vai tentar te levar para lá. Sabe o que o inimigo fez? Foi lá no muro. Ô Neemias, rapaz, você de novo. Aqui ninguém desiste não, pai. Aqui ninguém foge não, não é isso não. Eu vim aqui convidar vocês para uma festa porque vocês estão cansados. Sabe que vocês estão gastando muito tempo com obra. Vocês estão gastando a vida de vocês com Deus. Você focou demais nesse projeto. Neemias, você está dando a sua vida por isso. Você está exausto. Você está bitolado, Neemias. Você está fanático. Você está ficando louco. Sabe o que você tem que fazer, Neemias? Conversar com Deus e pedir para Deus um tempo. Conversa com Deus. Diga para Deus que você vai parar, depois você volta. Diga para Deus: olha, eu vou dar um tempo. Vou ficar um tempo sem tocar, um tempo sem cantar, um tempo sem ir na igreja. Pastor, o senhor me respeita, eu vou ficar um tempo sem tomar ceia, eu vou ficar um tempo sem pregar, eu vou ficar um tempo sem vir no altar. Eu não quero. Diga aí. Diga para o teu pastor: eu cansei, eu não quero mais. Diga para o teu Deus: Deus, eu estou cansado, eu estou exausto. Eu não sou obrigado, eu não sou de ferro. Eu não aguento. Eu não estou suportando mais. E quando o inimigo diz: e aí, Neemias, vai ou não vai? Lá de cima do muro, Neemias faz assim: não vou. E por que você não vai? Ele diz: porque eu estou fazendo uma grande obra. Levanta a mão direita e grita comigo: e não posso parar. E não posso parar. E não posso parar. Agora olha aqui para mim, que o que eu vou dizer aqui agora é uma palavra revelada ao coração de alguém. Eu não posso parar é diferente de eu não quero parar. Tem dia que eu quero parar, mas eu não posso. Tem dia que dá vontade de parar, mas eu não posso. Sabe o que faz a senhora continuar? Aquele dia que a senhora diz: hoje eu paro. Aí a senhora ora para o filho: ele precisa de mim. Quando o obreiro pensa: eu vou parar, aí ele vê que faz falta. Se ele não estiver lá, a obra conta com ele. Você pode dizer para alguém assim: você não pode parar. Você não pode. Pastor, me dê algum motivo para mim não parar? Vou te dar. Primeiro motivo para você não parar: lembra onde você começou. Lembra das piadas. Lembra das guerras. Olha onde você já chegou. Olha onde você já está. Olha onde você já conseguiu chegar. Pastor, me dê mais um motivo para não parar. Vou te dar mais um motivo para não parar. Quem te confiou o projeto acreditou que você ia terminá-lo. Quem te deu o desenho, quem te deu a ideia, quem te deu o plano, confiou em você. Pastor, me dê mais um motivo para não parar. Se você parar, faz falta. Se você parar, é menos um. Se um levita desse parar, é menos um instrumento tocando. Se um pastor desse parar, é mais uma cadeira vazia. Se você parar, é menos um crente adorando a Deus. Talvez você até quer parar, mas quando você levanta de manhã e diz: é hoje que eu paro,
o Espírito Santo passa a mão por cima do teu ombro e diz: você não pode parar, minha filha. Você não pode parar. Pastor, o senhor me dê mais um motivo para não parar, eu estou cansado. Isaías 40, 28. Não ouviste? O Deus dos céus não se cansa e nem se fadiga. E o que ele faz, pastor? Ele dá força para quem está cansado e multiplica as forças daquele que já não tem nenhum vigor. E os que esperam pelo Senhor renovarão as suas forças. Quantos recebem força de Deus esta noite? Remurdia sobre erga. Isso, levante a tua mão, feche seus olhos. Eu estou sentindo a presença doce do Espírito de Deus neste lugar. Remanou-se Kévia. Deus está dizendo para alguém que hoje: minha filha, eu sou tua força. Meu filho, eu sou tua fortaleza. Receba a força de Deus enquanto você adora. Receba a força de Deus enquanto você glorifica. Receba a força de Deus para lutar. Receba a força de Deus para perseverar. Receba a força de Deus para continuar. Porque Deus está dizendo que quando Ele renovar a tua força, sabe o que vai acontecer? Você vai subir com asas. Você vai subir com asas. Você vai subir com asas como uma águia. Você vai correr e não vai se cansar. Vai caminhar e não vai se fadigar. Porque Deus é a tua força. Diga glórias ao nome dEle esta noite. O povo não desistiu. Província Révia, Nubre, Érgia, Chora, Manahaya. Chome nascer-me como no vientre. Só Deus sabe a batalha travada que você está nela. Se você conversasse em particular com alguém, você vai dizer: pastor, como o inimigo tem lutado para que eu desista. Como o inimigo tem lutado para que eu fuja. Como o inimigo tem lutado para que eu pare. Quando ele percebeu que o povo não desistia, não fugia e não parava, ele disse: eu só tenho mais uma arma. Só essa. Porque o muro já está em cima. O muro já está. Porque enquanto o inimigo está batalhando, o muro está crescendo. Deus está fazendo com que seja ascendente, crescente. Sabe o que o inimigo fez? Só tem mais uma arma. Foi no meio do povo que estava com Neemias e subornou uma pessoa que era a favor a se tornar contra. E disse para aquela pessoa: profetize contra o muro. Sabe qual é a pior perseguição que existe no mundo? A interna. Quando o inimigo levanta alguém de fora, você suporta. Difícil é suportar quando ele levanta alguém do lado. Quando é uma pessoa lá do outro lado que te faz sofrer, é suportável. E quando é um da sua família? Quando a perseguição vem do feiticeiro, vem de alguém que serve outros deuses, e quando vem de um irmão. Mas Deus deu a Neemias resistência. Nem a perseguição interna te para. Deus vai te dar graça de terminar o que foi começado. Quantos acreditam nisso? Diga glória a Deus. Capítulo 6, versículo 15. Terminou-se, pois, o muro em 52 dias no mês de Elul. O muro estava terminado. E a Bíblia diz que quando o muro estava terminado, 3 coisas aconteceram no meio dos inimigos e dos gentios. Primeiro,
A Bíblia diz que o inimigo teve medo. O inimigo teve? Dá para acreditar que o mesmo inimigo que fez piada agora está com? Porque quando ele fez a piada, você estava começando e estava embaixo. Agora ele está com medo porque o muro terminou e você está em cima. Ele já não pode te chamar de fraco como chamava. Segundo, a Bíblia diz que o inimigo se abateu no seu próprio conceito. Ele pensou uma coisa, aconteceu outra. A piada não cumpriu. A crítica não cumpriu. Mas a promessa cumpriu na íntegra. Você pode ficar de pé comigo, por favor? A terceira coisa que aconteceu no meio dos inimigos. A Bíblia diz que o inimigo reconheceu. O inimigo reconheceu. O inimigo, ele deixou de ser inimigo? Escuta o que eu estou te dizendo. Tem pessoas, eu não gosto de nenhum tipo de mensagem que tipo assim, coloca uma pessoa contra a outra, hino que tem sentimento de vingança, eu não gosto. Mas eu vou falar isso aqui porque está no texto. O inimigo reconheceu. Mesmo quem não aprovou o projeto, mesmo quem foi contra o projeto, mesmo quem zombou de você, mesmo quem fez de tudo para você desistir, fugir, parar, mesmo quem não gosta de você, vai ter que apertar a tua mão e dizer: eu reconheço. Eu reconheço. Foi Deus. Está escrito. E o inimigo reconheceu e disse: foi Deus quem fez. O que o inimigo disse? Diga: foi Deus quem fez. Então quando eu der um sinal, vocês dizem: foi Deus quem fez. Quem te viu lá na vala, lá no buraco começando, vai te ver lá em cima terminando e vai dizer o quê? Quem viu você vindo sozinho para a igreja, vai ver a família toda salva. O que eles vão dizer? Quem te viu doente, vai te ver curado. O que eles vão dizer? Quem viu você começando, vai te ver terminando e vai dizer? Quem te viu sem nada, vai te ver com tudo e vai dizer? Quem te vê dentro de uma casa nova, um carro novo, uma igreja abençoada, uma empresa prosperando, o que eles vão dizer? Quem viu você chorando, angustiado, vai ver você celebrando, fazendo culto de ações de graça. E o que eles vão dizer? A notícia que vai correr no Rio de Janeiro, qual é? Pastor, e por que a notícia que vai correr é a notícia que foi Deus quem fez? Para você nunca bater no peito e dizer: foi eu que fiz. Ei, alguém vai olhar para a sua família e vai dizer assim: que família linda, hein? O que você vai responder? Teu filho está na igreja, crente? Foi Deus quem fez. Mas se você está prosperando, hein? Foi Deus quem fez. A empresa está crescendo, hein? Foi Deus quem fez. Você andando pela rua, você passando pela calçada, você saindo de casa, sem falar uma palavra, as pessoas vão olhar para você e vai dizer: eu reconheço. Foi Deus. Foi Deus. Só quem acredita que foi Deus. Eleva-se como no ambiente. Segura suas mãos levantadas, os seus olhos fechados. Deus está dizendo: em tudo isso será o meu nome glorificado. As pessoas vão olhar para a tua vida, para a tua saúde, para o teu casamento, para os teus filhos, para a tua empresa, para o teu ministério, e só vão conseguir dizer uma coisa: foi Deus quem fez. As pessoas vão olhar para o teu casamento, para a tua chamada. As pessoas vão olhar para o que você tem, para o que você possui, e eles só conseguirão dizer uma coisa: foi Deus quem fez. E eu vou terminar com uma palavra profética para a sua vida.
Você não vai terminar seus dias com seus filhos e netos em volta da mesa dizendo: eu desisti. A sua história não será contada para as pessoas dizendo: eu fugi, eu desisti, eu parei, eu não suportei as perseguições. Não. Quando alguém disser para você: como que você conseguiu terminar? Como que você conseguiu chegar? Você vai levantar, vai olhar nos olhos e vai dizer: eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, mas eu sempre guardei a fé. Eu vim aqui essa noite te dizer que está chegando, não para. Está chegando, não desista. Está chegando, não fuja. Deus me trouxe aqui para te dizer: falta pouco. Falta pouco. Um muro que se demoraria meses e anos para fazer foi terminado em 52 dias. Deus está usando a minha boca para dizer para alguém: eu estou apressando. Eu estou apressando para compensar o tempo do cativeiro. E me ouvas, Naider, Récia, Calassúria. Pastor, e o que vai acontecer quando Deus me tirar deste cativeiro? Quando Deus me tirou do cativeiro, eu fiquei como aqueles que sonham. Então a minha boca se encheu de riso, os meus lábios se encheram de cânticos. E então as pessoas diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. E eu respondia: verdadeiramente grandes coisas fez o Senhor por mim, e por isso eu estou alegre. Porque aquele que leva a preciosa semente andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria. Voltará com alegria. Voltará com alegria. Voltará com alegria. Voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto você está indo, é andando e chorando. Mas quando está voltando, é com alegria e com molho. Está preparado para contar o testemunho? Está preparado para o culto de ação e graça? Está preparado para dizer: terminei? Está preparado para dizer: chegou? Está preparado para dizer: respaldou? Está preparado para dizer: com muita dificuldade, mas eu concluí, eu alcancei, eu completei? Relevasse como no vierga. Deus está me usando para dizer para alguém: não é hora de parar. Você não pode parar. Você não pode parar. Você já está no estágio da chegada. Antes que eu faça o apelo, diga para 2 pessoas: você não pode parar. Você não pode. Não pode. Saia daqui hoje com essa palavra: você não pode parar. Pastor, eu desisti, eu fugi, eu parei. O inimigo levantou uma perseguição interna, eu me decepcionei, larguei tudo. Você sabia que a maior virtude de um homem é reconhecer o seu lugar? Se você desistiu, volte. Se você fugiu, volta. Se você parou, volta. O teu lugar é na obra. E acredite você está fazendo falta. Você está fazendo falta.